Mas sem mais delongas, vamos para a palavra de Deus. O Senhor colocou uma palavra no meu coração essa tarde. Eu quero compartilhar com você. Confesso para você que essa é uma palavra que mexe muito comigo. É uma palavra muito forte e eu quero transmitir essa mensagem ao seu coração. Hoje eu quero falar sobre estratégias para recomeçar. Eu não sei como que você está aí, eu não sei como está a sua história, mas essa tarde existem estratégias de Deus preparadas para o teu recomeço. Se você pode, abra a sua Bíblia comigo em 2 Reis, no capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. A partir do versículo 1. Aleluia. O Senhor é exaltado neste lugar. 2 Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, teu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia ao Senhor. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. E Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que tem em casa. E ela respondeu: essa sua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. E quando todas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida. Você e seus filhos vivam do que sobrar. Pai, essa é a tua palavra. Deus, nós cremos na autoridade da tua palavra. Nós cremos que quando a tua palavra é ministrada, poder é liberado sobre os nossos corações. E é por isso que essa tarde eu clamo pela graça que me habilita a cumprir o propósito. Pai, que não seja Elisa ministrando aqui, mas que seja o Senhor falando de forma pessoal e de forma personalizada a cada coração que está aqui nos ouvindo. Pai, que o Senhor possa nos ministrar, para que nós possamos ser edificados, exortados e consolados pelo Senhor. Essa é a nossa oração essa tarde, em nome de Jesus. Bom, o livro de 2 Reis nos conta a história de uma viúva. Ela tinha os seus 2 filhos. A palavra não vai declarar qual é o nome dessa mulher, mas a Bíblia vai nos dizer que ela era viúva de um dos servos do profeta Eliseu. Um homem que era conhecido por ser temente ao Senhor. O texto não fica claro quem era esse homem, né? Alguns historiadores vão dizer que talvez seja o profeta Obadias, mas nós não sabemos ao certo. Mas certo que se tratava de um homem que era temente ao Senhor. Um homem que provavelmente já tinha visto muitos milagres acontecer. Um homem que junto com o profeta Eliseu já deveria ter experimentado de muito de Deus. E a palavra vai dizer que quando esse homem morre, aquela mulher se pega em uma situação tanto quanto complicada, ou diria eu, desesperadora. Porque os credores vieram para levar os seus filhos como escravos. Eles tinham uma dívida muito alta, não tinha como pagar. E a palavra vai dizer agora que esses credores vêm para levar o filho daquela mulher. Agora você imagina que situação. Ela acabou de perder o seu marido. Ela agora está vendo os seus filhos sendo levados como escravo. E não tinha o que fazer. Mas aquela mulher era uma mulher que não podia parar em meio à sua dor. Ela precisava de um milagre, ela precisava recomeçar. E para isso ela foi na pessoa certa, ela foi até o profeta, ela foi até o homem de Deus. Porque ela sabia que ali ela encontraria a resposta que ela precisava para a sua necessidade. Querido, quando nós olhamos, nós estamos falando a respeito de uma mulher que precisou perseverar, não por uma opção, mas por uma questão de sobrevivência. O que você precisa entender é que existem momentos na sua vida que você não pode parar para se lamentar, você não pode parar para chorar. Talvez você fale assim: Elisa, mas o que tem chorar? Não tem problema nenhum. A palavra vai dizer que até Jesus chorou. Se até Jesus chorou, nós também podemos chorar. Mas algo que nós não podemos é parar para chorar e ficar naquele lugar. Chega uma hora, querido, que você precisa se levantar. Chega uma hora que você precisa romper. Chega uma hora que você precisa recomeçar. E essa mulher,
parte de Deus. Elisa, por que ela foi no profeta? Porque naquela época as pessoas não tinham o Espírito Santo residente, eles não tinham o Espírito Santo morando dentro. Então, quando alguém queria ouvir a Deus, ele ia até o profeta ou o sacerdote falava com Deus, Deus falava com o sacerdote, e o sacerdote falava com a pessoa, porque apenas reis, profetas e sacerdotes eram ungidos com o Espírito Santo de Deus. Gente, parecia internet de escada. Pensa, demora para ouvir Deus? Demorava demais. Glória a Deus, porque hoje Cristo preparou para nós um novo e vivo caminho. Hoje você pode ouvir a Deus diretamente no teu interior, porque quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, a vida de Deus passa a habitar dentro de você. Agora nós podemos ouvir Deus direto no nosso interior. Por quê? Porque Ele habita dentro de nós. Mas aquela mulher foi até o profeta e ela perseverou, mesmo em meio à dor, porque ela precisava ouvir ao Senhor. Sabe, a perseverança daquela mulher fala muito ao meu coração, porque ela perseverou mesmo em meio à dor. E talvez ela não tinha dimensão que a perseverança dela ensinaria os seus filhos, ensinaria as futuras gerações, porque até hoje nós estamos falando a respeito de quem ela é. Querido, talvez você está aí, você precisa viver uma intervenção de Deus, talvez você precisa recomeçar, eu não sei, mas algo que eu preciso falar para você é: você não pode parar, porque tem pessoas olhando para você e vendo você uma referência, tem pessoas olhando para você e falando: se ele conseguir, eu vou conseguir também. Tem pessoas esperando para ver o teu posicionamento em Deus, para que eles possam viver o milagre da história deles. Ela perseverou, ela não podia parar. E hoje nós vamos aprender com essa mulher algumas estratégias para aqueles que desejam recomeçar. A primeira estratégia nós encontramos no versículo 1 e no versículo 2. A primeira estratégia é: busque uma direção da parte de Deus. O versículo 1 vai dizer: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, e ela vai dizer: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse teu servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Versículo 2, Eliseu perguntou à mulher: o que eu posso fazer por você? Diga-me o que tem em casa. E ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Aquela mulher foi muito intencional no que ela precisava. E algo que nós precisamos aprender, de fato, é ser intencionais no que nós desejamos do Senhor. O texto vai dizer que ela foi até o profeta, ela foi até o homem de Deus, porque quando nós temos uma palavra, quando nós temos uma direção da parte de Deus, querido, não importa o cenário que nós estamos vivendo, Ele é poderoso para transformar esse cenário. Mas é interessante porque quando ela chega até o profeta e ela expõe a situação dela, o texto vai dizer que o profeta responde ela com uma outra pergunta. E ele vai dizer assim: como eu posso ajudar-te? Diga-me o que tem em casa. Ô gente, eu não sei você, imagina você estar desesperado, pedir ajuda para alguém, aí a pessoa fala: não, me fala o que é que você tem. Gente, se eu tivesse algo, eu não estaria pedindo ajuda. Não é assim? E aparentemente parece que ele está ignorando a dor dela. Parece que ele está menosprezando a dor dela. Talvez, querido, ela não tivesse dimensão do que ela tinha. E justamente isso que nós vamos ver. Porque olha a resposta dela: tua serva não tem nada além de uma botija de azeite. Muita gente fala assim: não, tua serva não tem nada além... Não, eu não consigo imaginar assim. Eu imagino ela falando: tua serva não tem nada além de uma botija de azeite. Sabe, na verdade o profeta estava instigando aquela mulher a perceber o que ela ainda não havia percebido. Na verdade o profeta estava instigando aquela mulher a perceber aquilo que ela ainda não havia enxergado. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender que muitas vezes Deus vai trabalhar comigo e com você através do processo pedagógico da dor. E quando o Senhor nos coloca no processo da dor, muitas vezes nós achamos que a dor vai nos matar a tal ponto de nós não conseguimos enxergar aquilo que é pouco, o que é comum. E muitas vezes nós desvalorizamos o que é pouco, o que é comum. E Deus agora vem te ensinar a romper limites. Deus vai te enxergar aí além daquilo que é comum. Sabe por quê? Porque muitas vezes a dor nos faz considerar aquilo que é comum como algo inútil. Agora, o que o profeta vai dizer para ela? Me fala o que você tem. Ela apresenta a botija de azeite. Ela apresentou o pouco que ela tinha. Talvez não tendo dimensão do que ele poderia fazer.
Sabe, talvez você está aqui e você precisa recomeçar. E a pergunta de Deus para o seu coração hoje é: me fala o que você tem na sua casa. Porque eu quero multiplicar esse pouco aí. Isso que você tem considerado como pouco, como inútil, como comum. É justamente isso que eu quero multiplicar. É justamente isso que eu quero usar para que você viva o milagre do teu recomeço. O que você tem? Vamos lá. Você que está aqui, presencial, se você pode, olhe para suas mãos. Você que está em casa, olhe para suas mãos. E não veja a Elisa te falando, mas ouça o Senhor te perguntando: o que você tem nas suas mãos? Talvez uma habilidade, talvez um dom que o Senhor te deu. E você fala assim: Elisa, eu só sei fazer isso. E Deus está falando para você: filho, é justamente isso que eu quero usar. É justamente isso que você acha que é pouco, que é inútil, que é comum, que eu quero usar para que você viva o milagre do teu recomeço. Preste atenção, Ele não tem problema com aquilo que é pouco, inútil e comum, porque Ele pega aquilo que é comum e faz algo extraordinário. O Senhor quer durante esses dias pegar aquilo que você acha comum e transformar como algo extraordinário. Deus não tem problema com aquilo que é natural, porque Ele é o Deus sobrenatural. Eu não estou anulando a realidade que você vive, sabe por quê? Porque o sobrenatural não anula o natural. O sobrenatural, ele vai muito além daquilo que é natural. Ele é sobre o natural. E é isso que Deus quer fazer. Me apresente, filho, o teu natural, porque eu vou transformar aquilo que é natural para você em algo sobrenatural. Aleluia. Apresente o seu natural ao Senhor. A segunda estratégia que nós aprendemos com essa mulher é confiar. É preciso confiar na direção de Deus. O texto vai dizer que o profeta então dá uma direção para ela. Ela deveria sair, pedir vasilhas vazias emprestadas aos seus vizinhos. Vasilhas vazias. E não pedir muitas vasilhas, não podia ser pouca não, gente. Tinha que ser muita vasilha. Agora você imagina, nós não estamos falando de uma época onde as pessoas tinham armários de louças como nós temos hoje, não é verdade? Naquela época não era assim. As pessoas tinham as vasilhas necessárias, muitas vezes feitas de barro, o necessário para o dia a dia. Cada um tinha um copo e não tinha muito. No máximo um pouco mais para quando recebesse visita. Agora olha a direção. Ô, gente, imagina você, precisa de um milagre. Seus filhos estão para serem levados como escravos. Aí o profeta vira para ela, sem espiritualizar o negócio, o profeta vira para ela e fala: vá, peça vasilhas vazias aos seus vizinhos, peça muitas e não poucas. Ô, gente, faz sentido? Não faz sentido. Se você for racionalizar, não faz sentido a direção que o profeta estava dando para ela. Não fazia o menor sentido. Aliás, ela tinha que ter um bom relacionamento com os vizinhos, porque se tem uma coisa que mulher tem dificuldade de emprestar é as louças, né? Criança, quando quebra a louça, meu Deus, eu lembro quando eu quebrava a xícara da minha mãe. Jesus amado, era um medo. Que ela era apaixonada. É apaixonada com as xícaras dela. Ela tinha que ter um bom relacionamento. E talvez não fizesse sentido a direção que o profeta estava dando para ela. Mas eu preciso falar algo ao seu coração. Tem muita gente que ainda não viveu o milagre do recomeço. Não é porque não precisa de uma direção, porque Deus já deu a direção. O problema é que você está tentando racionalizar a direção que Deus deu. E algo, querido, que você precisa entender é que milagre você não explica, milagre você vive. Milagre você não racionaliza, milagre você vive. E às vezes nós estamos tentando racionalizar aquilo que é a direção de Deus. Talvez você já tenha uma direção de Deus. Vá, abra o seu negócio, vá, invista nisso. Eu não sei o que o Senhor tem te falado, mas eu preciso falar algo no seu coração. Chega uma hora que você precisa escolher confiar nas direções de Deus para o seu coração. Porque não basta ter uma palavra se você não confia na palavra. Não basta ter uma direção se você não confia na direção. Não basta Deus falar que vai restaurar o teu casamento se você não crê que Ele vai restaurar o teu casamento. Quantas vezes nós cremos mais no milagre do irmão do nosso lado do que naquilo que Ele pode fazer nas nossas histórias? Mas chega uma hora que você precisa crer. Sabe por quê? Porque as promessas de Deus sobre a sua vida não são impostas a você. Presta atenção em algo. Palavras proféticas não são impostas, são propostas de Deus ao homem. Deus está te fazendo uma proposta e você que precisa escolher abraçar a proposta de Deus.
Você precisa abraçar aquilo que Deus tem falado e abraçar no teu coração. É o teu coração falar: eu escolho crer. Não faz sentido para mim, mas eu escolho acreditar. Não tem lógica nenhuma, mas eu escolho abraçar aquilo que Deus disse, porque Ele é imutável, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque se Ele falou que eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Então confie na direção, confie. Se a ordem do Senhor para você é vá, querido, o que você está fazendo sentado ainda? Vá, obedeça a direção, porque talvez o teu milagre esteja a uma distância do teu posicionamento. Eu vou repetir isso para você essa tarde. Talvez o teu milagre do teu recomeço esteja a uma distância do teu posicionamento em Deus. Terceira estratégia é deixar Deus multiplicar o azeite. Olha a direção. O texto vai dizer que o profeta fala para ela: vá, peça as vasilhas vazias emprestadas aos teus vizinhos. Peça muitas, não peça poucas. Mas nós sabemos que de fato ela conseguiu aquelas vasilhas. Mas embora as vasilhas fossem necessárias, as vasilhas não eram um milagre em si. O milagre não estava nas vasilhas, o milagre estava na multiplicação do azeite. Era o azeite sendo multiplicado, ali que estava o milagre. E quando a gente fala sobre o azeite ele é produzido através da prensa das azeitonas. Quanto mais uma azeitona é prensada, mais azeite é produzido. Presta atenção nisso. Quanto mais a azeitona é prensada, mais azeite é produzido. Talvez aquela mulher não tivesse dimensão que ela estava passando pela maior prensa da história dela. E tem hora, querido, que Deus vai nos colocar na prensa. Ai, meu Deus. A prensa faz parte das nossas histórias. E muitas vezes Deus permite a prensa nas nossas histórias. Por quê? Porque a prensa produz algo maior em nós. Só que o problema é que quando Deus nos coloca na prensa, quando Deus nos coloca em situações que são verdadeiras prensas, a gente acha que nós vamos morrer. Nós achamos que a dor da prensa, aliás, a dor da prensa é tão grande que nós não conseguimos enxergar o que é maior que Deus está fazendo nas nossas vidas. Talvez você está passando por uma verdadeira prensa de Deus. E você só está enxergando a dor da prensa. Mas essa tarde eu venho da parte de Deus para falar ao teu coração. Tem algo muito maior sendo gerado em você. Querido, você não vai morrer quando vem a prensa. A prensa não vem para te matar. A prensa vem para produzir azeite em você. A prensa vem para produzir algo muito maior em você. E não importa se a prensa está grande. Aliás, que bom que a prensa está grande, porque tem muito azeite sendo produzido. Aleluia. O que era o azeite? O azeite, ele era muito usado antigamente para cura de enfermos. O azeite, ele era usado como um remédio. Mas o azeite também era usado para unção de autoridades. Muitas vezes quando você ouve falar sobre unção na Bíblia, você vai ver também a figura do azeite. Mas não só isso, quando autoridades iam ser ungidas, né? O azeite era derramado sobre aquela pessoa. Você vai ver, por exemplo, quando Deus manda Samuel ungir Davi como rei, ele manda ele pegar um jarro de azeite, uma botija de azeite e deitar sobre a cabeça de Davi. Porque o azeite também é usado como unção e para ungir autoridades. É um símbolo de autoridade. Querido, preste atenção em algo. Aquela mulher em meio à sua maior prensa. Pega isso aqui que eu vou falar ao seu coração. Aquela mulher em sua maior prensa. Ela não tinha dimensão. Mas Deus estava produzindo unção na história dela, para que a história dela fosse contada com autoridade e para que muitas pessoas fossem curadas. Elisa, por que Deus permitiu a prensa na minha história? Sabe por que Deus permitiu a prensa? Para que a sua história seja contada com autoridade. Que você já viu uma pessoa quando vai contar um testemunho que Deus interviu? Você fala, meu Deus, menino, Deus fez isso mesmo. Mentira. Um bom mineiro, né? Como boa mineira que sou, vai dizer, uai menina, é verdade. Deus fez isso mesmo na sua história. E você se arrepia todo com a pessoa contando o testemunho dela. Por quê?
Porque quando um testemunho que houve uma intervenção de Deus é contado, ele é contado com autoridade. E você precisa entender que é isso que Deus está fazendo com você durante esse tempo. A prensa chegou, querido. Sabe por que ela chegou? Porque Deus está produzindo unção na tua vida, para que a tua história seja contada com autoridade, para que muitas e muitas pessoas sejam curadas por Deus. É isso que Deus está fazendo com você. Deus está produzindo unção. Então para de enxergar só a dor da prensa. Comece a ver que tem algo muito maior que Deus está fazendo na sua história. Deus está gerando unção. Deus está gerando autoridade. Deus está gerando cura para muitas e muitas pessoas. É isso que Ele está fazendo. Se até Jesus passou pela prensa, o que foi Jesus? Jesus no Getsêmani, o Jardim das Oliveiras. Jesus ali no Getsêmani suou gotas de sangue ao nível de estresse mais alto que um ser humano pode chegar. Jesus passou pela prensa para quê? Para que hoje eu e você fôssemos curados, sarados, redimidos e reconciliados com o Pai. Sabe, para dizer para mim e para você que a prensa não vai te matar, porque Ele já garantiu a vitória para você. Essa situação não vai te matar. Não. Deixa Deus produzir azeite em você. Deixa Deus produzir unção em você. Deixa Deus produzir autoridade em você. Deixa Deus produzir algo muito maior do que a sua capacidade. Aleluia. A palavra vai dizer que ela deveria pegar aquele azeite dela e deitar ele sobre as vasilhas vazias. E à medida que ela deitava o azeite, isso aconteceu, o azeite ia sendo multiplicado. Os filhos dela corriam, iam trazendo mais vasilhas vazias, e o azeite ia sendo multiplicado. E aqui nós encontramos a quarta e última estratégia para que você viva o milagre do seu recomeço. E a direção era, ela precisava entrar para dentro de casa e fechar a porta para que o milagre da história dela acontecesse. Preste atenção em algo. Existem milagres que você vai viver frente a multidões, mas existem milagres que você vai viver quando você fechar a porta, você e aqueles que você tem aliança no seu lugar de intimidade com Deus. A direção é que ela entrasse e fechasse a porta. Querido, nós sabemos que aquela mulher precisava de um local geográfico, ela precisava fechar a porta da casa dela. E hoje eu e você não precisamos mais de um local geográfico. Por quê? Porque Cristo já nos preparou um vivo caminho para que nós tivéssemos livre acesso à presença do Pai. Hoje eu e você estamos em Cristo, o maior milagre da humanidade. Então você não precisa de um local específico. Você precisa estar em Cristo, porque Ele é a resposta que você precisa para a sua história. E o texto vai dizer então que aquela mulher precisava fechar a porta. Entre e feche a porta. Eu não consigo ler esse texto sem pensar em Mateus capítulo 6, no versículo 6, que vai dizer: quando porém orares, entra no teu quarto e fechada a porta do teu quarto, orarás ao teu pai que te vê em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Jesus faz um convite para o lugar de oração. E quando eu li esse texto, o Senhor falava ao meu coração: sabe, Elisa, eles precisam crer que o lugar de oração deles ainda é um lugar onde milagres acontecem. E eu preciso falar isso para o teu coração hoje. O teu lugar de intimidade com Deus, o seu lugar de oração, ainda é um lugar onde milagres acontecem. Sabe qual é a quarta estratégia de Deus para você? Acesse o teu lugar de intimidade com Deus. Acesse o seu lugar de oração. Porque tem milagres que você vive frente a multidões, mas os maiores milagres da sua história você vai viver quando você fechar a porta e voltar para o lugar de intimidade. Você e aqueles que você tem aliança. Por que ela precisava fechar a porta? Porque quando você vai viver um milagre, a voz do medo e da incredulidade não pode ter acesso ao lugar do milagre. Tem uma outra passagem que Jesus vai curar, e ele fala assim: não, tira todo mundo, eu só quero quem crê. E o nosso problema muitas vezes é que a gente quer que todo mundo veja o milagre da nossa história. Não, querido, não, entenda, saiba discernir os tempos. Saiba discernir o momento. Por quê? Porque tem milagre que
você vai viver só você e aqueles que você tem aliança. Não queira ter incrédulos vendo. Não precisa. Tenha pessoas que caminham e creem na mesma coisa que você está crendo. Tenha pessoas que correm na mesma intensidade. Por quê? Presta atenção. O texto vai dizer que enquanto ela deitava o azeite, os filhos dela saíam correndo, trazendo vasilhas para que ela enchesse. Ou seja, pessoas que estavam na mesma visão. Os filhos dela estavam aliançados na mesma visão. Eles sabiam aquilo que a palavra liberada. Eles estavam no mesmo propósito. Eles estavam correndo na mesma intensidade. É tempo de você se aliançar com aqueles que têm a mesma visão que você. Aqueles que estão correndo na mesma intensidade do propósito de Deus. Deus está para fazer algo novo na sua história. E o Senhor hoje libera essas estratégias sobre o teu coração. Persevere em buscar a direção de Deus. Persevere em buscar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Ele é o único capaz de te impulsionar para que você viva um milagre da sua história. Mas não apenas isso. Creia que Ele pode fazer com que aquilo que é natural se torne algo sobrenatural. Creia que Ele pode pegar aquilo que é comum e transformar em algo extraordinário. Elisa, mas a direção não faz sentido para mim. Não tem problema, confia na direção. Confia, querido, confia naquilo que Ele falar ao teu coração. Você precisa crer, você precisa confiar. Entenda que Ele vai usar pessoas. Pessoas foram usadas por Deus para que ela vivesse o milagre da história dela. Os vizinhos emprestaram as vasilhas. Mas entenda, Ele está te conduzindo a algo muito maior do que você. Essa prensa não vai te matar. Mas para de querer fugir da prensa. Porque quanto você mais é prensado, mais azeite Deus está produzindo. Tem mais unção para você. Tem mais cura para ser liberada através de você. Tem mais autoridade para ser gerada em você. Entenda o que Deus está fazendo. Deus está gerando algo muito maior em você. Mas para isso, entre. Fecha a porta do teu quarto. Volta para o teu lugar de oração. Porque esse lugar ainda é um lugar onde milagres acontecem. Feche seus olhos aí onde você está, porque eu quero orar por você. Senhor. Se você pode, coloque as suas mãos sobre o seu coração. Senhor, essa tarde nós nos colocamos diante do Senhor. Obrigada porque Cristo preparou para nós um novo e vivo caminho. O caminho está tão mais fácil para nós do que para aquela mulher. Porque hoje nós estamos em Cristo, o verdadeiro milagre. Pai, essa tarde eu oro por cada pessoa que está aqui nos ouvindo, por cada pessoa que está nos assistindo. Eu oro por cada pessoa que precisa de viver um recomeço do Senhor. Eu oro para que essa palavra se torne rema no coração de cada pessoa que está aqui nos assistindo. Pai, eu oro hoje para que o Senhor, Pai, leve eles a este lugar de busca. Pai, eu oro por um tempo de liberação de palavras do Senhor. Pai, se eles têm buscado em homens, não, eu peço para que o Senhor alinhe o coração deles e atraia-os a Cristo Jesus, porque só Ele pode trazer a resposta. Eu oro hoje, Pai, e eu peço ao Senhor, Pai, nós apresentamos a Ti aquilo que nós temos que é pouco, que é comum, crendo que o Senhor pode fazer algo extraordinário. Pai, eu oro por um tempo de intervenções do Senhor sobre casas. Eu oro por um tempo de intervenções do Senhor sobre famílias. Eu oro por um tempo de intervenções do Senhor sobre empresas, sobre negócios, sobre emoções. Eu não sei qual área, Pai, eles precisam de uma intervenção, mas eu oro para que nesse momento haja uma ativação dos céus sobre cada coração. Sim, Senhor, gera unção. Gera unção. Sim, Senhor, nós trazemos à nossa memória agora aquilo que nos dá esperança. E nós sabemos que essa prensa não vai nos matar. Não. Nós te pedimos, gere unção, gere cura, gere autoridade. Gere em nós, Senhor, algo muito melhor e algo muito maior.
Mas também nós te pedimos, atraia-nos a esse lugar de intimidade contigo. Atraia-nos a esse lugar onde as vozes exteriores não nos influenciam. Atraia-nos a esse lugar onde tudo que nós temos é uma palavra do Senhor e ela é suficiente para nós. Atraia-nos, Senhor, a mais perto, porque nós queremos viver o teu sobrenatural. Senhor, nós não queremos viver dos milagres que outras pessoas têm para contar. Não. Nós queremos ter os nossos próprios testemunhos. Nós queremos ter os nossos próprios milagres para contar. Essa é a nossa oração a Ti.